Olá, galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma história? Muito bem. Na história passada, nós vimos que Samuel foi chamado por Deus. Lembra disso? Ele estava dormindo e Deus chamou Samuel, Samuel, lembra? E Deus falou com ele e falou tudo o que ia acontecer com Israel, com os filhos de Eli, do sacerdote Eli, lembra? Muito bem. Daquele momento em diante, Deus passou a falar com Samuel e aí o Samuel passou a ser respeitado como uma pessoa temente a Deus e com quem Deus falava. E a partir daquele momento, as coisas que Deus falava para ele, ele falava para o povo. Então ele começou a ser muito respeitado. Ele já não era, agora, anos se passaram, ele já não era mais aquele menininho, aquele garoto, mas ele já tinha se tornado um homem feito. E ele continuava obedecendo a Deus, servindo a Deus retamente, enquanto os filhos de Eli, do sacerdote Eli, faziam tudo de errado. E eles levavam o povo, com aquele exemplo, das pessoas faziam coisas erradas também, eles agradavam a Deus. E naquela época tinha o costume assim, os povos viviam brincando um com o outro para tomar as terras. Eu vou pegar essa sua terra para mim, ou então vocês vão ser nossos escravos. Então um vivia atacando, quando estava forte, atacava o outro que estava mais fraco. E naquele tempo, já havia passado muitos anos, o sacerdote Eli já fazia 40 anos que estava ali como sacerdote. Olha, tinha passado muito tempo, né? Muito bem. E um dia, os filisteus, que eram um povo que vivia querendo brigar com os israelitas, eles falaram assim: nós vamos atacar os israelitas, nós vamos pegar tudo que eles têm para nós. E aí eles vieram e ficaram num território chamado Afec. E aí chamaram: israelita, vem brigar com a gente aqui, vem, nós vamos invadir a sua cidade, nós vamos invadir todas as suas cidades. E aí os israelitas falaram assim: vocês não vão não, nós vamos proteger. Aí os israelitas pegaram o exército e vieram também e ficaram numa terra chamada Ebenezer. E aí ficou um povo daqui, um povo dali, os dois exércitos se provocando, né, que iam atacar. E aí ficaram daquela coisa, vai atacar, até que eles começaram a brigar. Eles se encontraram e começaram a lutar. E aí os israelitas achavam que iam ganhar. Vamos ganhar, porque sempre Deus nos ajuda. E estavam lá lutando e eles perderam, gente. Perderam feio. 3.000 homens, soldados, morreram nessa batalha. Aí eles correram de volta para o acampamento. Quando eles chegaram no acampamento, tudo triste, né? Abatido, que tinham perdido, falaram para os comandantes: olha, perdemos, e agora? E aí os mais de idade, os anciãos, eles falaram assim: por que Deus deixou a gente perder? Por que Deus não fez a gente ganhar? Já sei o que nós vamos fazer. Vamos lá em Siló buscar a arca da presença de Deus, porque aquela arca era um símbolo que tinha dentro do templo, que ainda era em tenda, que aí esse símbolo representava que Deus estava no lugar. Então eles acharam assim: vamos pegar a arca, trazer para cá, tirar do templo, vamos pegar o templo, trazer para o meio, no nosso acampamento, e Deus vai nos abençoar e nós vamos ganhar a guerra. Olha só, eles não pensaram tipo: o que tá de errado, que pecado que nós temos aqui, né, para acabar com o pecado. Não, eles quiseram usar Deus. Olha só que coisa horrível. Então, naquela época, eles já não moravam em tendas, já não eram tendas mais, eram cidades, casas mesmo, né? E o templo estava lá. E aí o que aconteceu? Eles, em vez de voltar, vamos orar, vamos pedir perdão a Deus, alguém fez alguma coisa errada, vamos descobrir o que está errado. Não, vamos pegar. Mandaram os homens que foram lá em Siló para buscar a arca. Ó, a arca que representava a presença de Deus. Ela era toda de ouro, tinha 2 anjos em cima, com as asas estendidas assim. E aí eles foram, olha o que eu vou mostrar para vocês.
Olha que lindo, ó. Olha a arca. Linda, né? Essa é a arca, olha. Olha, esse aqui é o varão, que eles, para carregar, eles carregavam aqui, ó. Os homens colocavam no ombro, assim, ó. Tinha que ser 4, um em cada ponta, né? Para carregar, não podia colocar a mão na arca. Porque se colocasse na mão na arca, morria. Tamanha era a presença de Deus neste símbolo aqui, da arca toda feita em ouro. Linda, não é linda? Olha os querubins em cima. Muito bem. E aí eles foram lá e pegaram a arca e levaram para o acampamento. Quando chegou no acampamento, os soldados fizeram maior festa, gritaram, bateram o pé. Foi tanto barulho que lá no acampamento dos filisteus eles ouviram. E aí eles falaram, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Aí um foi lá espiar para ver o que estava acontecendo. Ah, é a arca que representa a presença do Deus deles. Aí eles ficaram preocupados. Agora nós vamos perder, porque esse Deus deles é muito forte. Ó, lembra lá do Egito, a história que se conta, que quantas coisas esse Deus deles fez, esses deuses deles, né? Nós vamos perder, nós precisamos lutar com toda a nossa força. Vamos lutar e vamos lutar. E aí, então, eles tomaram coragem, então vamos lutar, porque senão nós vamos virar escravo dos israelitas. Nós não podemos virar escravo. E aí eles falaram assim, nós vamos lutar com eles. E aí eles saíram para lutar. Quando eles saíram para lutar, o povo dos israelitas saiu para lutar também. E levou a arca junto. E sabe quem é que tinha ido junto para proteger a arca? O Ofni e Finéias, os 2 filhos do Eli. Eles foram juntos, né? Os dois desobedientes, teimosos, mau caráter, né? 2 mala, foram juntos. E aí, na luta, eles achavam que iam ganhar, porque achavam que Deus ia proteger, mas tinha pecado entre o povo, Deus não ia proteger eles, né? Então eles começaram a lutar, e eles morreram, gente. Muitos, sabe quantos morreram? 30.000 soldados israelitas morreram. E os filhos do Eli morreram também. Lembra da profecia que falou daquele homem de Deus que foi falar com Eli? Depois Deus falou, ele mesmo chamou Samuel e falou que ia acabar com os dois. Os 2 morreram, os filisteus mataram os 2, Ofni e Finéias foram mortos. E aí os soldados dos filisteus pegaram a arca e levaram embora. Olha, 30.000 soldados morreram, os 2 filhos do sacerdote morreram, a arca foi levada, foi roubada. Quando eles viram aquilo, ficaram desesperados. E os outros que sobraram, ó, fugiram, escaparam. Pera pra quem quer, vamos embora, senão vamos ficar aqui, nós vamos morrer. E tinha um rapaz que ele era da família de Benjamim, dos 12 filhos de Jacó, lembra? Da família de Benjamim. Esse rapaz escapou vivo e ó, correu. E chegou lá na cidade contando o que tinha acontecido. Chegou lá em Siló, contando o que tinha acontecido. Aí o povo ficou triste e começou a chorar. Choraram, gritaram, choraram. Aí o Eli já estava bem velhinho, já estava com 98 anos. E ele tinha um problema de saúde. A Bíblia não fala que era, mas a gente pode pensar que talvez fosse uma diabetes muito alta, né? A Bíblia fala que ele nem conseguia andar, ele de tão gordo que ele estava, e ele foi ficando cego. Então pode ser que tenha sido uma diabetes, sei lá, outra coisa. E ele, por causa da idade também, e ele não conseguia nem andar, né? E aí quando os filhos saíram com a arca para ir lá para a batalha, ele ficou preocupado com a arca. Acho que ficou mais preocupado com a arca que com os filhos desobedientes, né? Aí ele estava sentado no caminho que ia, ele ficou olhando não, né? Porque esperando notícia, porque ele não enxergava mais, esperando ali sentado. E aí quando ele ouviu o povo chorando, ele falou assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, chegou um mensageiro. Ele falou, traz ele aqui. E aí o mensageiro foi lá falar com ele. Falou, sacerdote Eli, aconteceu uma coisa muito horrível. Nós perdemos a batalha, muitos homens morreram
inclusive seus 2 filhos foram mortos. E a arca que representa a presença de Deus foi roubada, foi levada pelos filisteus. Quando ele viu isso, ouviu isso, ele levou um susto tão grande, um baque tão grande, que ele virou assim para trás, caiu da cadeira, o susto que ele levou, caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu na hora. Olha só, gente, quanta tragédia, não é verdade? Por quê? Tudo por causa de desobediência. Aí o que aconteceu? O Finéias, um dos filhos, os dois eram casados, o Ofni e o Finéias eram casados. Mas a mulher do Finéias, ela estava grávida e ela estava quase para ganhar o nenê. Já estava bem na hora, já chegando o dia de ganhar o nenê. E aí, quando ela soube que o marido dela tinha sido morto, o cunhado tinha sido morto, o sogro tinha morrido e a arca de Deus tinha sido levada, ela levou um susto tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ela entrou em trabalho de parto antes da hora. E ela começou a passar mal, e as parteiras, e corre, pega a bacia, pega água quente, pega pano, e olha, e corre, e vai correndo para nascer o nenê. E aí ela começou a passar mal, ela estava morrendo, e o nenê estava nascendo e ela estava morrendo. Aí as parteiras falaram assim, olha minha filha, fica tranquila, é um menino, porque naquela época tinha aquele negócio que, e os filho homem, né, que ia ser um soldado, ou ia ser um grande líder, então tinha aquelas coisas que tinha que ser filho homem e tal. Tinha que ser filho, né? Então, bom, aí o que aconteceu? Ela nem deu confiança, tamanha dor, a angústia dela, que ela tava morrendo, né, gente? E aí, depois que nasceu o nenê, nasceu o menininho, ela tava com a vozinha já fraquinha, já morrendo. Ela falou assim, coloque o nome nele de Icabode. Sabe por quê? Que Icabode significa foi-se a glória de Deus. Por quê? A arca não representava a presença de Deus, a glória de Deus entre o povo, e ela não tinha sido levada pelos filisteus, tinha sido levada embora. Então ela falou assim, estamos perdidos, estamos sem a presença de Deus, sem a glória de Deus. E ela morreu. E aí ficou o bebezinho. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Sabe quem ficou no lugar cuidando do templo e sendo o novo sacerdote e o novo profeta? Samuel. E ele já era respeitado, só que ele não era o chefe ainda, porque o Eli ainda era vivo, né? E aí, ele passou a ser o novo sacerdote, o novo profeta. E ele ficou com um problemão, né, gente? E agora fazer a arca roubada? O que eles iam fazer? E agora o povo, morrendo de medo dos filisteus entrar e tomar toda a cidade, todas as cidades. Ele ficou com um problemão, porque agora ele tinha que pedir misericórdia de Deus, não é? E aí, e a arca, o que vai acontecer com ela? Gente, vai acontecer um negócio super, ultra, mega legal. Você não tem ideia do que vai acontecer. Ficou curioso? Eu conto para você no próximo vídeo. Nesse vídeo, nós aprendemos que aquele que espera na promessa do Senhor alcança. Quando Deus falou com Samuel, ainda ele era pequeno, e Deus prometeu que as coisas iam acontecer, e aconteceram. O que eu falo para você hoje? Se você tem alguma coisa que Deus te prometeu, não se desespere, calma que ainda não chegou o tempo, vai chegar, tá bom? Tá curioso para saber o que vai acontecer com a nossa linda arca? No próximo vídeo eu conto para você. Então, fica ligado. Beijo, até a próxima.